Olá pessoal, Rafael Livreiro da Martins Fontes Paulista, aqui mais uma vez com vocês. É um prazer enorme poder fazer parte, dessa construção tão interessante que são as lives literárias. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é uma honra muito grande, um privilégio enorme poder conversar com essa pessoa tão incrível que é a Cida Pedrosa. Cida Pedrosa é uma poeta muito importante para o cenário cultural brasileiro. E a Cida Pedrosa ela foi laureada no ano de 2020 com o prêmio Jabuti, melhor livro de poesia e também o livro do ano. Então o bate-papo de hoje promete. Nós falaremos muito sobre Solo para Vialejo, esse livraço que quem ainda não leu seguramente vai curtir muito fazer essa leitura. É um híbrido poético lindíssimo, em que a Cida traz a genealogia da cultura brasileira, especialmente a partir da música. Então são textos muito musicados, muito bem construídos, uma poética lindíssima, e é sobre esse livro hoje, sobre a obra da Cida Pedrosa, que nós conversaremos. Importante dizer para vocês que esse espaço ele é extremamente democrático, horizontal, e que propõe a construção da cultura, a construção de reflexões, sempre de uma maneira respeitosa, sempre de uma maneira plural, tá bem? Importante também dizer para vocês que o Saldão da Martins Fontes Paulista continua, tá? O Saldão online e também aqui na loja física. Então são milhares de livros com descontos de 30% até 80%. Então vale a pena conferir também o nosso acervo e essa seleção especial de promoções. A live de hoje também a gente vai fazer um sorteio, tá? Então caso você queira participar do sorteio para concorrer a um exemplar do Solo para Vialejo, é só você curtir a nossa publicação no feed da Martins Fontes Paulista, seguir o nosso perfil, seguir o perfil da editora CEP e da Cida Pedrosa, tá bem? Nós vamos verificar se a Cida já está disponível aqui para começar esse bate-papo. E caso você tenha alguma pergunta, alguma reflexão, algo a trazer para a gente, a construir esse momento, fique à vontade, faça essa interação conosco, é muito importante, tá legal? Então a gente está aqui aguardando a Cida Pedrosa para a gente começar a falar sobre poesia, sobre lirismo, subjetividade e toda essa riqueza que a brasilidade nos proporciona. Tá? Dizer para vocês também que nós temos aí, num futuro próximo, já outros autores importantíssimos do cenário brasileiro, da literatura brasileira, para a gente bater um papo e também trocar bastante informação em momentos de sublimação, tá legal? Cida Pedrosa está entrando. E aí a gente começa essa conversa nessa tarde de quinta-feira, tá legal? Vejamos aqui se a Cida já está disponível, se ela está entrando aqui conosco. Parece que sim. Boa tarde, Cida. Tudo bem? Tudo bem. Me pegastes botando batom. Não entendi, Cida, perdão. Me pegastes botando batom aqui. Ah, que bacana. Foi pega desprevenida, né? Mas você está lindíssima. Estava me organizando, vice. Entendi. Mas você tá lindíssima, tá elegante, tá bonita, tá exuberante. Com certeza, eu acho que você está a nível aí da sua literatura e da sua poesia, tá, Cida? Tá tudo bem aí com a câmera? Tá acertando? Tá me vendo bem, me escutando bem? Eu estou lhe vendo bem. E você? Tô te vendo bem, te ouvindo muito bem, Cida. Cida, muito grato Ótimo. pela participação, né, pela sua disponibilidade, por toda a generosidade. Eu sei que no momento aí você está bem atribulada, com uma agenda bastante cheia, especialmente por conta da vereança, né, aí no Recife. Então, é muito grato mesmo por disponibilizar esse momento, esse espaço para a gente, todo o seu carinho. Grato mesmo, viu, Cida? Obrigada, digo eu, tá? Eu estou bem feliz, tenho maior admiração por sua editora e também por esse programa que coloca os autores na rede, na roda. E estou aqui para a gente dividir. Ótimo, Cida, ótimo. Cida, eu vou começar com uma breve apresentação, né, para quem ainda não a conhece, e naturalmente eu acho que é uma boa forma de a gente começar esse diálogo, tá? Então, galera, a Cida Pedrosa ela nasceu em Bodocó, sertão do Araripe pernambucano, foi uma das militantes do movimento de escritores independentes de Pernambuco na década de 80, e daí vem o seu gosto e experiência pela récita. Tá? Tem 7 livros publicados de poemas, sendo os mais recentes o Solo para Vialejo, esse livraço, né, como eu havia mencionado, ele foi premiado com o Jabuti do ano de 2020, melhor livro de poesia,
e também ali concorrendo com o grande, carinhoso Itamar Vieira Júnior, o livro do ano. A Cida também levou o livro do ano. Foi muito especial esse momento. No dia subsequente, inclusive, eu fiz a compra do livro, li, reli, desli, enfim, é um livro lindíssimo que vale a pena demais a leitura. E aí a Cida tem outros trabalhos, o Gris de 2018, Clara Anã 2015 e As Filhas de Lilith de 2009. Esses são os trabalhos mais recentes da Cida. Como havíamos mencionado, a Cida cumpre o seu primeiro mandato, como vereadora na Câmara Municipal do Recife. A Cida tem aí um histórico de engajamento, de militância, então por essa via, para além da poesia, ela faz um trabalho bastante importante de construção também dentro da conjuntura contemporânea. Tá? Cida, eu acho que a primeira coisa que eu fiz depois de ler o seu livro, e tomado por muita emoção, eu dei uma olhada detida de novo na capa. E depois eu fui fazendo leituras e intermitentemente eu sempre vinha olhando essa capa. Me causou tanta emoção quanto depois de ler Os 100 Anos de Solidão e ver aquelas bananeiras no fundo, daquela edição da Record do Garcia Marques, porque fazia muito sentido com o conteúdo do livro. E essa capa ela é maravilhosa. Não sei se vocês conseguem ver aí. A capa aberta com a orelha, Ela já diz muito sobre o conteúdo do livro, sobre a sua construção poética. E eu gostaria que você falasse a priori para a gente, Cida, um pouco sobre a construção do Solo para Vialejo. Como que você constrói essa genealogia, digamos assim, da cultura brasileira, nesse híbrido lancinante, poético, e muito musical também. Fala um pouco para a gente do processo de construção e criação desse livro, Cida, por gentileza. Bom, tem umas historinhas que eu gosto de contar que umas verdadeiras e umas eu vou criando também, porque vai fazendo parte. Mas, assim, tem uma verdade bem bacana que é o seguinte, eu estava cruzando, eu sou de Bodocó, como tu disse, uma cidade, só para situar quem não é daqui. Até quem é daqui de Recife, às vezes não sabe onde é, porque os sertões são muito periféricos nas nossas vidas, Então, eu sou de Bodocó, que é uma terra junto de Exu, terra do Luiz Gonzaga, 30 minutos, certo? De uma região chamada Araripe, e que tem a Serra do Araripe. Neste espaço-tempo, tem uma das reservas florestais mais bonitas do Brasil, que é a Reserva Florestal do Araripe, que você consegue ter lá todos os biomas brasileiros no mesmo espaço. Lá você tem a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado. É algo muito sem explicação do ponto de vista, inclusive, científico. No meio da Caatinga, você tem uma serra que tem um bioma desse e que tem uma reserva dessa. Nesta mesma serra, que pega parte do Ceará e parte de Pernambuco, é onde tem aquela tese de que a África e o continente brasileiro eram juntos e se apartaram. Aí lá essa área, essa região, tem muitos fósseis de peixe. O dinossauro mais velho do Brasil foi encontrado lá. Caramba. Então, eu estava cruzando essa serra do Bodocó para o Crato, que é no Ceará, e me veio um lampejo. Raramente me vem lampejos deste jeito. Às vezes que vem, eu me dou bem. Eu digo, os meus caboclos acertaram em cheio. Veio um lampejo e eu escrevi 10 laudas deste poema. Dentre estas 10 laudas está aquela a primeira página do livro. A introdução do livro. E outras partes mais lá. E eu comecei a construir esse livro. Eu pensava que ia ser um poema grande, mas nunca um livro-poema. Eu pensava que estava escrevendo um poema de fôlego, mas não um livro-poema. Quando eu li o livro para o meu filho Francisco Pedrosa, que é poeta e dos bons, e um colega dele também poeta, que já está no céu, que viajou feito esmalha, e foi para o céu precocemente, os dois disseram,
Meu filho e ele, tia, mãe, isso é um longo poema. Isso dá para poder, tem panos para manga para tu viajar, isso pode ir para o palco, isso é uma saga. E foi numa noite de vinho assim, eu li no outro dia e disse, os meninos têm razão. E decidi, ali naquele dia, enfrentar sagas pessoais e sagas coletivas. Das 10 laudas que eu tinha escrito, já tinha um pouco desses dois personagens, sabe? Da personagem íntima de Cida Pedrosa e de uma personagem mais coletiva que contava a história de outras pessoas. E aí eu fui me emburacando, por quê? Eu queria fazer uma diáspora, mas uma diáspora ao contrário. Então eu tomei a decisão, eu tenho que voltar. E o livro é uma grande volta. E por ser uma grande volta, e como ele não é escrito de forma linear, não é uma narrativa com iniciozinho, meio e fim, de forma continuada, você pode perceber que ele é um livro que vai e vem, vai e vem, vai e vem. E ao ir e vir, significa que eu estava de volta para o sertão, mas essa volta ela não é linear, porque ela é acompanhada de memórias muito coletivas e de memórias muito minhas. Por isso que vai e vem, vai e vem. E tem um som, e tem uma pegada, sabe? E tem um querer convencer o leitor, e tem um querer fazer do leitor um amigo íntimo que está com você nessa viagem, na viagem da linguagem e na viagem do conteúdo do livro. Tem uma coisa por aí, que é esse vai e vem, que é um balanço, um chamego, um shot, um lamento do blues, sabe? É uma coisa. É muito lindo, né, você dizer tudo isso, Cida, porque ao ler o livro, assim, ele emociona. E já na segunda página, eu senti que o seu texto, ele evoca, né? Ele evoca a leitura em voz alta, né? Ele mais que convida, né? Ele nos impulsiona a começar a ler isso. Então, o meu canto literário, digamos assim, é o transporte coletivo, né? O que a gente chama aqui em São Paulo de Expresso Leste. E eu parecia meio que um alucinado enquanto eu li o seu livro naquele trem lotado, né? Em horário de pico, e ainda tendo que ler em voz alta, né? Porque os devaneios, as epifanias me ocorriam a partir dessa leitura em voz alta, né? Então é muito lindo e como amarra com a música. E aí eu gostaria de amarrar um ponto, um tema interessante para você explanar para a gente, que é essa sua formação, né, de recital, essa musicalidade, essa veia musical tão tão pertencente do seu texto, né? Tão genuinamente interno e que extravasa. Fala um pouco para a gente, Cida, nesse sentido, da influência da musicalidade no seu texto, o que a música representa para você dentro desse processo diaspórico também. Você pode explanar um pouco, por gentileza, Cida? Assim, a música, eu estou me arrepiando, assim, eu tenho uns insights, assim, de umas pombagiras, de uns caboclos, de umas coisas que me atacam. Olha, é o seguinte, a música, assim, desde pequena, a música me comove profundamente. E a literatura veio para mim, primeiro, de forma oral, com cantadores, com violeiros, com emboladores, com o cordel, que é uma música. Você pode, ao invés de ler o cordel, você pode cantar o cordel. E os cordelistas cantavam. Mas, para além disso, meu pai gostava de cantar. Sertanejo gosta de labutar cantando. Então, assim, meu pai ia plantar. E a gente era que as crianças é quem colocava o milho na cova. Ele fazia o buraco da cova para o milho, a gente punha o milho. E ele cantava na frente. Então, assim, eu nunca vou esquecer, assim, ele me ninou a vida inteira com uma música que eu me referencio no livro, que é assim: sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse uma casa pra morar, sertaneja, porque choras quando canto,
sertaneja, se esse canto é todo teu. Então, assim, a música sempre me embalou. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu fiz uma primeira quebra com a música, porque eu bebi muito na poesia praxe. Mas mesmo quando eu estava bebendo na poesia praxe, e aqui eu quero fazer um registro, doido é quem acha que a poesia praxe não tem musicalidade. Ela também é pura música. Só que ela causa músicas de estranhamentos. Não a música tradicional, quem está ali habituado a ver, ouvir, métrica, aliteração, sons parecidos, né? Então, assim, este livro, a música que me é muito íntima, eu precisava colocá-la no livro, como se uma ladainha fosse. Sabe as ladainhas? Eu digo assim, de janeiro a janeiro, canto de uma mãe que sofria de amor, de janeiro a janeiro, canto de uma mãe que sofria de amor. Então, assim, essa coisa da ladainha que se repete, eu precisava quase que convencer o leitor que, para além dele ler o livro, ele tinha que dizer o livro, ele tinha que se embrenhar na palavra, na leitura e no dizer o livro. Eu vou construindo. Parece que a Cida deu uma pequena travada aqui. Estou aqui? Tô te vendo bem. Deu uma pequena travada, mas consegui. Acho que a gente conseguiu compreender bem a sua fala, né? É muito emocionante. E como a gente está falando sobre essa musicalidade, essa interação do interlocutor, do leitor ali, Cida, eu gostaria de pedir para você uma gentileza para fazer a leitura de um trecho do seu livro, né? Dessa epopeia híbrida, né? Tão profunda, tão lancinante. Você pode ler um trecho para a gente, Cida? Eu posso, eu adoro ler, eu adoro recitar. A minha história com a resta é muito grande. Oh, eu tenho feito umas brincadeiras com o solo. Sabe, no sertão tem uns livrinhos pequenos chamados Minuto de Sabedoria. Minha mãe abria e lia de manhã pra gente. Ou então ia no calendário, que tinha aquela folhinha, e lia o dia do santo, o dia da flor, aquelas histórias. Aí pego o livro e abro em qualquer canto para ver se ele funciona. Vamos ver. Abri aqui, uma parte. O dedilhado de Edinaldo. Cigano, cigano, cigano. Os dedos e as cordas de Edinaldo eram só ser. Velozes, vorazes, virtuosos, vagavam por terras mouras e mamelucas. Encontravam a via flamejante do baião e do flamengo, do shot do blues. Som de 2 violões de 6 cordas em Edinaldo partiu, foi encontrar tua língua, foi encontrar tua língua, foi, fogo pagou, foi encontrar tua língua, e ó linguagem, tua língua, um bluesman do Araripe, em terras brancas, e ó linguagem, viajou, e vestiu-se de azul, gypsy jazz. Muito tempo depois eu entendi. É lindo o texto, Cida, e também é bonito porque quando você faz a seleção do trecho desse modo, né, desse modo sortido, sincrônico, ao acaso, é a maneira como eu compartilho com a maioria das pessoas, né, que conhecem minha paixão pela poesia, é a maneira também como eu leio. Né? Depois que eu faço a leitura do livro todo, eu fico brincando com ele de trás para frente, de frente para trás e abrindo de maneiras alternadas. Né? E então eu fiz nos últimos meses com o seu livro e também com o Mahmoud Darwish, né? Que saiu pela editora Tabla, um poeta palestino sensacional. Então, são os dois maiores livros que eu li no ano de 2020, né? O seu e o do Mahmoud Darwish. Então, é bonito de ver que essa coisa não é uma
insanidade minha, né? Que é uma grande poeta que você também faz esse caminho, né? Esse caminho brincante. É muito bonito isso. Só dar um aviso aqui para a galera, Cida. Você que está acompanhando a nossa conversa, nossa prosa poética, literária com a grande Cida Pedrosa. Se você quiser participar do nosso sorteio para concorrer a um exemplar do Solo para Vialejo, fique à vontade, curta a nossa publicação no feed da Martins Fontes Paulista, siga a Cida Pedrosa, siga a Editora CEP e também a nossa livraria, tá? Cida, você trouxe aí nessa temática do seu texto a questão do bluesman, dessas figuras, né, que se compõem no sertão. E uma coisa que eu achei lindíssima é que você faz um link, né? Você traz a todo momento você traz a brasilidade, né? A protagonização dos indivíduos comuns, né? do nosso país. Então, isso é muito interessante porque aí você vai trazer a Billie Holiday junto, a história do processo dos work songs, né? Que você falou um pouco agora, que lembra também um pouco isso. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, nesse sentido, Cida, como que você vê a construção da nossa brasilidade, né? Você traz um trabalho importantíssimo de valorização, de elucidação e consciência, mas o que você entende do que precisamos ainda para que esses indivíduos, esses verdadeiros artistas, esses verdadeiros construtores do nosso país tenham um espaço, né, mais interessante, um lugar de fala mais preponderante? Quais são os caminhos possíveis? Como você vê, nesse sentido, essa conjuntura, Cida? Por favor. Eu adorei essa tua pergunta, que eu acho que eu não tinha falado tão diretamente ainda sobre isso, nunca tinha me perguntado. Vê, primeiro, a gente tem toda uma construção de uma identidade brasileira ali em 20, 30, 40, né? Você tem daqui de Pernambuco Gilberto Freire, aí você tem o Sérgio Buarque, que é um pouco da mesma época, aí você tem vários autores ali que vão construindo uma ideia de um Brasil. Uhum. E avançam por quê? Porque o que tinha antes era muito pior. Eles constroem uma ideia de um povo, de uma nação que tem uma língua, construída por 3 grandes povos, pretos, brancos e índios, né? E vão construindo isso. Só que aí eles também na literatura isso tem um rebatimento. No Jorge Amado, no Juscelino do Rego, que tem esse rebatimento de uma brasilidade calcada numa coisa que não cabe mais. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa de que pessoas que estudam o Brasil se deitem para superar estes autores. Uhum. Tudo o que eles discutiram é extremamente importante. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala, por exemplo, do mito da democracia racial, tão amplamente colocado por Gilberto Freire, e sem querer, sem querer não, entendendo que isso era o bom, Jorge Amado, que eu amo, olha, eu li o Jorge inteiro. Jorge é o autor da minha adolescência. Disse assim, o autor que tu leu mais entre os 14 e os 16 foi Jorge. Porque ele tem uma pegada erótica, ele tem tesão, e eu gosto muito da literatura erótica. Então eu li muito Jorge. E tem essa coisa da brasilidade. Só que ali também está o mito da democracia racial. A nossa Gabriela Cravo Canela é posta como aquela mulher linda, maravilhosa, sexual. Em nenhum momento é colocado o tamanho do processo de submissão, o tamanho do processo de diminuição da mulher nela. E aí, avante, Teresa Batista, ela é mais interessante. Teresa é uma mulher mais interessante. Aí, veja, a gente precisa botar os olhos nos novos Brasis para rediscutir nossa identidade cultural. E a gente só pode fazer isso dando voz a negras e negros. Dando voz, não. Porque a gente não tem que dar. Reconhecendo a voz de
negros e negras, índios e índias, e outras pessoas. O Brasil, assim, quando você vai para o sertão é uma mistura tão linda. Você tem negros e negras, índios e índias, você tem muitos mouros, tem uma influência moura enorme. O sertão é formado por uma grande diáspora, que é o quê? Não se dava bem no litoral, embarcava, que aí eu vou fechar a pergunta, fechar não, que eu não fecho nunca nada. Vou dar um toque sobre a pergunta tua, que é o seguinte: nós temos muitas periferias que constroem este novo olhar do Brasil. Exemplo, por que que a gente, de forma colonialista, passa a dizer: este livro ele é uma literatura universal, porque ele fala sobre a Avenida Paulista. Aí quando o livro fala sobre o sertão feito meu, não é universal. Estou chutando. Aí, ao mesmo tempo, o escritor e o intelectual que mora em Recife cria uma situação de periferia com relação ao escritor do sertão. O sul com o nordeste, o litoral com o sertão. Tem várias periferias aí que precisam muito ser ouvidas. E quando a gente fala de arte, isso é uma explosão. Né? E é a partir desta arte que você pode fazer um construto de uma nova brasilidade, a partir dos parâmetros antigos, revendo o que tem que ser revisto e visitando e revisitando o que tem que ser revisitado. Sabe? A gente tem que parar de olhar com o olhar do colonizador. É interessante, né, Cida, porque você traz essa fala de maneira muito direta, muito clara, né? Você traz essa resposta para a gente, e só que ao mesmo tempo o seu livro ele não é panfletário, né? Ele não cai num lugar comum. Tudo bem que a poesia panfletária ela é bem importante em determinados períodos, conjunturas, né? Eu, por exemplo, gosto demais do Mayakovsky, acho aquilo sublime, importante, mas o seu trabalho ele vem numa sutileza, né? Ele vai te perscrutando seu lado íntimo, suas nuances, revelando questões, e aí sim a gente consegue trazer, porque foi a primeira coisa que me ocorreu, né? Lendo muitas coisas das narrativas anticoloniais, textos sobre decolonialidade, a primeira coisa que me ocorreu, eu falei, putz, cara, esse é um livro gigante, né, que pode ser também colocado ali dentro desses livros importantes de desconstrução dessa narrativa colonial, né? Mas você traz uma sutileza, você traz o embelezamento da arte, né, de uma maneira muito muito sutil, muito delicada, né, muito bonita. Agora, Cida, você está falando aqui sobre essa questão social, sobre a periferia, né, as periferias do capitalismo, e eu gostaria que você falasse um pouco nesse aspecto sobre a sua experiência que você tem dentro da poesia e dentro do campo da militância, né? Você entende, por exemplo, o poema como um instrumento de resistência, um instrumento de luta? Como que você vê a função da literatura dentro desse âmbito também do engajamento, da militância? Como que é isso para você, Cida? Eu adoro falar sobre isso, sabia? Porque por um tempo muito grande, assim, você tem ali aquela coisa do realismo russo, que foi muito ruim, que fez muito mal aos entendimentos de arte no mundo. E aí você também passa a achar que tudo que é social é panfletário. Isso é uma grande bobagem. Eu leio Morte e Vida Severina todos os anos. Religiosamente. Da mesma forma que eu releio Vidas Secas todos os anos. E cada vez que eu leio Vidas Secas todos os anos, eu encontro algo novo na linguagem, no formato, nas falas. E por que eu releio estes dois livros? Porque tende-se a achar. Primeiro, eu acho que minha arte tem função social.
Eu acho que todo espaço de fala da arte é político, mesmo quando o autor não entende caracas de política, diz, eu não faço política, eu morro de pena. Quando uma mulher, ao abrir a boca, é um ato político. Nós só escrevemos há pouco tempo. Quantas mulheres estão no cano? Eu sempre vou me fazer a pergunta. Por que é que Gilca Machado, que eu sei, ela escreveu o primeiro livro de poesia erótica do Brasil. Por isso que ela não está no cano. Porque ela escrevia em primeira pessoa sobre o corpo dela, sobre os desejos dela. O homem não era uma coisa imaginária na poesia de Gilca. Então, arte e engajamento, ela é muito bacana, porque o que faz diferença é diferente do poema, a literatura panfletária de literatura engajada. Literatura panfletária é o que Drummond chamava de poesia de ocasião. É quando Goulart, fazendo mal feito pra caramba, fazia os cordéis dele para ajudar na luta. Aqueles cordéis dele são um horror. Ele se esqueceu de como fazia isso no Maranhão. Ele não metrifica bem, ele não rima bem, as rimas são pobres. Ele podia ter escrito tudo aquilo melhor, porque tem grandes cordelistas. E eu estou falando do meu poeta querido. Goulart é meu xodó. Então, assim, o Drummond tem uns poemas de ocasião. Quem não tem? Qual é o poeta que não tem? Só se você for muito frio, e eu não sou fria. Então, eu tenho poema de ocasião, mas isso é diferente do engajamento político. Um poema é um poema político. Quando eu faço literatura erótica, e eu tenho uma literatura erótica forte, é político. Quando eu decidi fazer um livro todinho em métricas de cantoria, que não se usam inclusive mais hoje, fazendo um trabalho de pesquisa sobre alguns tipos de cantoria que não se usa mais hoje, isso para mim é um trabalho político. Porque eu vou lá e digo, isso aqui, e ainda mais, uso os meus temas. Muitos dos cantadores são machistas. Eu fui e fiz um galope gay. Você está entendendo? Ou seja, isso é uma decisão política. Agora, tu falou do Mayakovsky. Aquela tradução dos Irmãos Campos e de, como é o nome dele? Que traduziu... Quem foi? Não é o Décio. Não, Décio traduziu... Esse. Boris. Do Boris. Os Irmãos Campos e o Boris traduziram parte da obra de Mayakovsky. Mayakovsky tem poemas panfletários, ou engajados e panfletários, sim. Mas ele tem uma parte da obra dele. Eu digo o seguinte, tu é um novo poeta, quer aprender a escrever? Vai ler Mayakovsky. Quer aprender a escrever? Vai ler Mayakovsky. É lindo você dizer isso, porque eu tenho uma paixão profunda pelo Mayakovsky. Eu tenho até o Mayakovsky tatuado aqui, né? O Liu Bliu. Me arrepiei, sabe por quê? Sabe como é o nome do meu filho mais novo? Qual? Vladimir. Vladimir. E sabe por que ele é Vladimir? Porque existia um poeta chamado Mayakovsky. Isso é lindo, né? É muito lindo também ver esse diálogo de subjetividades, né? Um livreiro, uma tentativa de poeta diante de uma grande poeta imensa, mas com subjetividades tão próximas, né, Cida? Isso é muito lindo. Cida, para falar em coisa linda, o Elvio Polito, ele colocou aqui quase agora, né? Maravilhosa amiga, cada vez mais junto de sonhos coletivos. Né? Então, o Elvio mandou essa gentil e carinhosa mensagem aqui para quando você falou sobre questões coletivas, né, e a dualidade ali do trabalho. Galera, só para lembrar vocês novamente, para participar, concorrer a um exemplar do Solo para a Via Verde, esse livraço, livro do ano, Jabuti 2020, o livro que venceu também a categoria de poesia. É só você curtir a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, seguir o perfil da Cida Pedrosa, o perfil da editora CEP e também
o nosso perfil, tá? Então, fica aí a dica. Você quer ler um grande livro, um livro fundamental para entender o nosso processo histórico, cultural e todas as possibilidades, né, de encantes do sertão, você vai curtir demais a leitura do Solo para Vialejo, tá? Cida, a gente estava falando sobre engajamento, sobre poesia, sobre a praxis, né? Colocar o verbo também para caminhar, para construir. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, já um pouco do seu passado, especialmente da década de 80, né? Quando você tem uma incursão muito importante na sua formação, que é no movimento de escritores independentes de Pernambuco. Você pode falar um pouco para a gente quão fundamental foi a sua participação nesse período, o que expandiu, né? Quais foram os divisores de água para que você construísse a sua poética, né? A poética também através da oralização. Você pode falar um pouco para a gente quão importante foi esse período para você no seu processo de formação enquanto poeta, enquanto militante, Cida? Olha, eu digo sempre que o movimento, o MEIP, é minha cidadania literária. É minha cidadania literária. Porque, vê, você vem de Bodocó com 14 anos, vai para um colégio que tem vários colegas que escrevem e que são bons poetas até hoje. Raimundo de Moraes, Eduardo Martins, Cícero Belmar é um romancista premiadíssimo da Academia Pernambucana de Letras. Wilson Freire é um dos melhores videáticos que tem em Pernambuco, grande escritor. Então, assim, você vai para um colégio e encontra essa turma toda. Você já gosta de escrever, com 14 anos você endói do cabeção. E ali você estava construindo o quê? A saída do cárcere, uma negociação para uma frente ampla, a ditadura, tentando se romper a ditadura. E o que é que acontece? Cria-se ali, eu publiquei meu primeiro poema em 78 no jornalzinho da escola. E tinham vários grupos na cidade. Juntou meu grupo com o grupo Banda Voou. E nós criamos. O pessoal foi para um curso, a gente foi para a faculdade ali em 81. E o pessoal foi para um encontro de letras. E no encontro de letras, paralelo ao encontro, quem era artista se encontrou e disse, vamos fazer encontros estaduais de escritores. E aí tinha aquela briga da época. Escritor periférico, underground, marginal, independente. Esses eram os nomes que se falava dessa poesia mais à margem. Ficou o tal do independente, que inclusive passou a ter selo independente de disco. Isso virou uma modinha depois. Depois, assim, já no final da década de 80, virou uma modinha. Em 82 era algo muito novo. E o que era isso? A gente, tudo muito novo. Em 82, eu lancei meu primeiro livro, eu tinha 19 anos de idade. Mas a gente já estava, desde 80, a gente recitava na rua. A gente ia para o embate, corpo a corpo, com os transeuntes de uma das ruas mais cheia de gente de Recife, numa rua emblemática, que era a Rua 7 de Setembro, onde tinha a maior livraria do Brasil na época, que era a Livraria 7, a Livro 7. O livreiro Tássio Pereira, te amo, partiu de Covid, tem menos de 20 dias, um grande livreiro. Sabe, você quando falou a palavra livreiro, como eu amo, porque esta é a palavra necessária. Dono de livraria não precisa, ninguém precisa. A gente precisa de livreiro. A pessoa que entenda do livro, da política do livro, da difusão desse livro. Então, nesta rua acontecia isso. E nós recitávamos todos os sábados religiosamente. Nós fazíamos varais de poesia. E eu fui best-seller. Em 6 meses eu vendi 1.000 exemplares do meu primeiro livro. Como é que a gente fazia? A gente ocupava os bares com performances. Chegava, uns passavam os livros, outros subiam na mesa e recitavam. E aí a gente foi criando uma ebulição na cidade. Os jornais se dividiram, uns achavam ótimo, outro jornal mais careta fazia prognóstico do tipo, daqui a 2 anos não existe mais nenhum. E aí explodiam os fanzines, as caixas postais para se conversar com o Brasil todo, né? A gente tinha uma caixa postal do MEIP, que eu digo que era a nossa internet. Então, assim, este movimento é minha cidadania, sabe?
é ter a coragem de subir no banco e mandar um poema. Foi o exercício urbano da minha oralidade rural. É isso. Lindo, né? Simplesmente lindo. Não só eu achando lindo, a Ana Lu, maravilhosa, muito lindo. Enfim, a galera tá maravilhada aqui com as explanações da Cida, com todo o carinho, com toda a generosidade dessa grande poeta, dessa grande figura da nossa cultura, né? Bem, Cida, eu gostaria de pedir uma gentileza novamente para que você, daquela maneira sincrônica, junguiana, traga aí um texto potente para a gente. Faz essa gentileza? Total, olha, nós temos muito em comum. Eu sou uma apaixonada por Jung, viu? Olha, quanta A coisa, hein? teoria dos arquétipos, ah, meu Deus. Cida, eu já era apaixonado por você quando li o Solo para Vialejo. Confesso que não conhecia sua obra até então, fui conhecer a partir do Jabuti, que inclusive no dia do prêmio, nós conversamos com o Itamar Vieira Júnior 2 horas antes do prêmio, foi uma ocasião muito especial. E eu fiquei encantadíssimo, né, com o seu trabalho. Agora eu ainda estou mais apaixonado pelas similitudes dos nossos diálogos e das nossas subjetividades, né? Eu fico muito contente pelo Mayakovsky, pelo Jung, pelo livreiro também. Nós temos aqui uma postura também de um certo engajamento em se colocar como livreiros, né, em um momento de tamanho obscurantismo, em que esse objeto ele ultrapassa, né, a própria ideia de ser um mero livro e ser um instrumento de luta e resistência. A gente faz questão mesmo de se alcunhar como livreiros, né? Eu acho que é importante nesse momento. Mas faça essa gentileza, Cida, traga mais um Deixa eu texto. fazer uma observação. Pois não. Só um livreiro conversaria com o escritor de uma outra editora. Só. Claro. É isso mesmo, Cida. É isso. É isso mesmo. É isso. É isso. Abrir de novo. Ave Maria é uma parte que eu fico com vontade de chorar, porque ela é toda de verdade. Meu segundo irmão mais velho aprendeu com Antônio Bill o ofício de vaqueiro e com seu vindou o ofício do aboio, alto e belo. Brincava com o berrante, bebia a brisa em cima de uma cela de onde aboiava para a menina pretendida. Morreu como veio ao mundo, nu, nu, nu. Cumprindo a sina dos que têm alma pássaro, dos que espiam entre as frestas da loucura, dos que se entregam às tramas da musa e se embebem do copo da mágoa e da felicidade instante. Morreu nu, 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 o meu irmão negão. O irmão com quem aprendi poemas de Augusto dos Anjos e os murmúrios dos vaqueiros. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, e seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. É lindo quando você começou, porque eu fiquei, nossa, essa parte da repetição do nu, né? O primeiro momento que eu tive contato com esse texto, assim, foi arrebatador, assim, eu imaginava que tinha que ser algo muito forte, né? Muito, muito de dentro, né, Cida? Isso é lindo. E eu fico ainda mais contente porque em momentos como esse eu realizo os sonhos que eu tinha quando criança, né? Quando muito jovem que eu começava a ler e muito me emocionava alguma passagem de um livro e eu ficava com elucubrações aqui de como isso veio, né? Como isso surgiu na cabeça do poeta, da escritora, como e aí você traz, né? Como isso vem, isso é tão subjetivo, tão verdadeiro, como você falou, né? E tão importante é você recitando também para trazer para a gente toda essa força, essa beleza, né? É muito lindo de fato, muito lindo de fato. Cida, a gente está aqui com 45 minutos de bate-papo, a gente tem por volta de mais uns 15 minutos, conseguimos ainda explanar algumas coisas.
Quem tiver alguma pergunta a fazer, né? A Carla está dizendo aqui que lindo, elogiando o poema. O Cristian também acompanhando a gente, curtindo demais o bate-papo aí, a leitura da Cida, né? A recitação da Cida. Cida, agora, para a gente falar um pouco do solo, eu fiquei muito comovido com a ideia quão facilmente você vai transitando entre os gêneros, né? Quando eu fui acompanhando pelo primeiro momento a leitura, eu vi um grande híbrido, né? Um grande híbrido poético. Às vezes ele dialoga com uma prosa poética, às vezes você está num diálogo muito próximo com o concretismo, por vezes são, né, as cantorias, né, algo muito mais próximo e acalorado do sertão. Como é para você transitar nesses gêneros, né, Cida? Como é natural, é espontâneo, o seu movimento de criação, de inspiração te leva espontaneamente a isso? É a sua formação também poética ali do início, né, como você falou, dos 12, 14? Como que é criar esse híbrido para você? Você considera um híbrido? Eu posso estar muito equivocado também em dizer isso. Como é isso para você, esse processo de elaboração, Cida? Eu acho que esse é um livro que eu escrevi que quebra as fronteiras do que a gente chama gênero, né? Uhum. Quando eu estava escrevendo, tinha momento que eu pensava, isso não é um poema. Isso é uma prosa. Eu me perguntei muitas vezes sobre isso. Digo, será que eu estou escrevendo até um romance de forma diferente? Sabe? Eu acho que realmente este livro eu quebro estes parâmetros. Aí eu vou chegar aí nessa tua pergunta. Eu tenho uma coisa comigo que é uma mania absurda, que é boa e ruim, de querer aprender coisas novas. Quando eu aprendo um gênero, eu quero aprender outro gênero. Cada livro meu é diferente um do outro. Eu sou uma mulher disléxica. Eu troco SS. O livro que você recebeu tem 2 erros terríveis que eu morro de vergonha. De erro de português mesmo. Porque eu troco SS com dilha, Z, S, CH, X. Porque os sons, talvez por isso o amor à música. Os sons se confundem, então eu tenho que decorar a palavra. Como eu não consigo decorar nenhuma regra gramatical, eu fotografo a palavra e sou uma leitora ávida, tenho um volume enorme de vocabulário e fotografo a palavra. Então, escrever esse livro foi como se eu tivesse colocado nele tudo que eu aprendi de poesia até então. Por exemplo, a poesia mais aí praxe, a poesia visual, né? O poema processo, essa coisa mais assim, vem do meu primeiro livrinho, que eu exercitei muito isso ali nos 15, 16 anos. E por que eu exercitava? Porque eu precisava ir de encontro à identidade sertaneja do cordel e da métrica. Porque era muito importante para mim me criar. E eu não queria ser, eu não quis repetir o que eu era. Eu era muito confusa com isso. Eu dizia, não, isso é careta. Uhum. Como se a tradição fosse careta, tu tá entendendo? Porque aos 15 anos você faz isso. Depois do meu segundo livro, eu uso exatamente tudo que é formal na poesia metrificada. Eu uso a poesia clássica no caminho. Aí o terceiro livro já é uma outra construção completamente pop. Eu digo que é um livro brega. Eu entro no pop, sabe? Escrachadamente no pop. Né? E por aí eu vou me construindo e desconstruindo. Tem coisas que depois eu não assino mais de jeito nenhum e digo, eu não fiz isso não. Eu fiz, mas eu estava louca, ó, esquece, deleta. E tenho muita coragem de dizer, isso foi uma viagem errada. Mas isso tem a ver com minha vontade de experimentar. No solo, eu me joguei
O meu corpo foi experiência no solo. Porque ele é um livro pura pele, puro verbo, e ao mesmo tempo ele é uma grande invenção da linguagem, das minhas linguagens anteriores. Então me permiti me pôr o corpo inteiro do livro, e o corpo é a linguagem. Então assim, a grande dificuldade foi como conter a emoção dentro de uma estética, para não se tornar panfletária, para não se tornar piegas, para não ser só confessional. Esse exercício foi o grande exercício de complexidade. Mas você está certo, ele é um híbrido, ele é polifônico. E eu me pus inteirinha nele. Primeira vez que eu disse isso, viu que ele é polifônico. Olha, Cida, é tanta coisa bonita que você compartilha, que você traz da sua subjetividade. E ele é uma leitura tão comovente, tão arrebatadora, que dava-se para imaginar que, no mínimo, era esse processo que você vivenciou. E bonito no que você diz, porque o corpo também ele tem a instância da memória, né? E o corpo, por ser memória, você traz, né, mnemonicamente toda essa bagagem, esse bojo, né, essa poesia da praxis, essas elaborações que rompem gêneros. Então é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Cida, só para pegar um gancho na pergunta, aqui nós temos um companheiro, Felipe, que perguntou o seguinte: Cida, dizem que se nasce poeta. Eu entendo poeta como pessoa de recados, um mensageiro do bem e da beleza. Como você entende o poeta, a poeta? Você pode responder para a gente, Cida, como que você concebe o ser poeta, né? De onde vem essa inspiração? Nasce poeta? Constrói-se o poeta? Como funciona isso nas suas elucubrações aí, Cida? Homem, isso é uma grande doidice. Um dia eu vou te convidar, se você vier pro lado de cá, você pode se hospedar na minha casa. E eu vou te levar num canto, é sério, e eu vou te levar num canto chamado Sertão do Pajeú, que as pessoas fazem poesia na hora, de forma, aquilo que um poeta clássico passa dias para escrever, o cara vai na hora. E aí tem toda uma história de que os mouros foram para lá, que os cristãos novos, a história da diáspora ao contrário. E é verdade, os cristãos novos, com medo da igreja queimá-los na fogueira, sertão. Os mouros chegavam aqui e iam vender, porque eram muito vendedores de coisas, sertão. E eles dominavam a métrica e o som. Eu ouvi um poeta árabe recitando na França, amigo, era um aboio. Era um apoio. E aí, eu acho que esse povo lá nasce poeta. Este povo lá, porque cargas d'água, Braulio Tavares disse que é porque os ETs vieram para lá, baixaram lá, deixaram uma viagem de Braulio Tavares, dizer que foram os ETs que estiveram lá. Este povo lá, eles nascem poeta. Mas em tese geral, ninguém nasce poeta. A gente vai se construindo. O artista é igual a qualquer operário. Vai sendo construído, porque eu não acredito em genialidade. A não ser lá no Pajeú, tá, gente? Fora do Pajeú e de Rambaud, eu não acredito em genialidade. Eu acredito no esforço laboral, violento, e você escreve porque você aprende a ler muito, você se joga loucamente nas leituras, você aprende com o passado, com o presente e com o que ainda nem existiu. Eu acho que é um exercício ardoroso e também extremamente difícil para ser poeta.
Linda sua resposta, mais um diálogo sincrônico com mais uma figura incrível que é, né, o Rambo. Amo o Rambo simplesmente. É base, é Louca. estrutura, é núcleo da minha formação. Eu sou completamente louco por ele. Uma questão aqui interessante, Cida. Eu estou emocionado, tá até difícil de falar e acompanhar a galera aqui mandando as mensagens. No entanto, eu consegui acompanhar algumas coisas. Eu sei que tem gente da Grécia nos acompanhando, né? Tem uma galera de outros estados, de Roraima, enfim. Tá chegando longe essa mensagem, né? Todo esse lirismo e encante, né? De literatura, de poesia, essa conversa maravilhosa, Cida. A gente tem aí por volta de mais uns 5 minutos. Eu gostaria para a gente findar, Cida, que você pudesse, mais uma vez, com aquele movimento brincante, sincrônico, você trouxesse mais um poema para a gente, mais um trecho dessa epopeia, né, diaspórica sertaneja tão linda que é o Solo para Vialejo. Faz essa gentileza para a gente, ô Cida. Olha lá, tem Deixa eu gente de ver. Hamburgo, hein, Vou Cida? fechar os olhos. Acho que agora vem algo especial. Tchan. Começou assim aqui. E depois do Planalto da Borborema, Poraporaíma, Poraporaíma, Poraporaíma. A serra do Mimoso mima a margem melancólica, meio agreste, meio sertã. Terra de olhos d'água dos bredos, embrincada entre o sol e a lua, o calor e a friagem. Perto dali, homens antigos gravaram nas pedras a passagem do tempo. Perto dali, entre cânions e veredas, homens modernos pensaram seguir um novo rei. Perto dali, um vale metamorfoseia a vida cotidiana. Perto dali, o mundo para e as figuras rupestres falam de nós, falam para nós, ou se perdem em nossa fala parnasiana. Catimbau, 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 vale vermelho verdejante, vórtice para onde a vida converge, veia vulcânica. Absoluto, né? Absoluto. É o que eu sinto. É o que eu sinto escutando você ler, é o que eu senti durante as N leituras que fiz. É um trabalho absoluto. Lindíssimo, de fato. Cida, assim, estou simplesmente extasiado, né, no momento de pura sublimação. Essa conversa enriqueceu demais, né, a mim. Tenho certeza que toda a galera que está acompanhando também está embebida de tanto carinho, tanto amor, né, pela poiesis, pelo verbo. A gente teve assim uma sucessão de microaulas sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, sobre a nossa escrita. Então, eu estou maravilhado, né? Muito feliz porque eu adoro a cena recifense, especialmente a cena musical, e Pernambuco em si. E agora saber que eu vou conhecer Pernambuco e ter o privilégio, né? Eu estou agigantado, assim, porque eu vou conhecer Pernambuco na sua companhia, né? Então, eu estou assim. Simbora, venha, venha, venha. Ó, tem uma coisa que acontece em 6 de janeiro, que é a festa de Louro do Pajeú. Lá nesse sertão que eu disse que lá se nasce poeta. Uhum. Se tu quiser, tu vem se hospedar na minha casa e eu te levo, que a gente vai. Até a missa é cantada em verso. Nossa Senhora, Cida, eu vou assim, eu não sei o que dizer, né? Eu não sei o que dizer, e, de fato, assim, eu não concebo uma outra ideia de ir para Pernambuco e não me hospedar na sua casa e, enfim, ter a sua companhia como exploração ali da cultura e toda essa imersão. Com certeza, esse convite, ele, espero que ele fique de pé de fato, Cida, porque eu vou te cobrar e vou querer fazer esse papel Cobre, da visita, hein? cobre. Eu sou do sertão e sertanejo gosta de receber gente em casa. Coisa boa, que maravilha, né? Um tanto diferente de onde eu estou agora, né? Essa megalópole de pedra, por vezes tão fria e melancólica, né? Então todo esse calor é muito, muito gostoso de receber, Cida, muito grato. Cida, tem alguma coisa que você queira dizer que a gente não abordou? Alguma explanação? O que não foi dito que você queira dizer? Fique à vontade aí para as considerações finais, Cida, por gentileza.
Duas coisas simples. Quem quiser adquirir o solo para Vialejo, eu sou vendedora de livros, tá, gente? No Amazon, o dinheiro vai para mim. Sou eu que vendo. Que a editora me vende por um preço menor e eu vendo pelo preço da editora, né? Que eu não sacaneio minha editora. Vende na CEP também, Companhia Editora de Pernambuco. No Amazon tem outros livros meus. Agora, sabe o que eu queria terminar de dizer? Eu ganhei meu dia porque eu conheci um livreiro. Obrigada. E um poeta. Mas poeta é bom. Mas ser poeta e livreiro é melhor. Eu tô desmontado, como eu gosto de dizer, Cida. Desmontado, para mim já era um sonho poder conversar com você. Esse momento para mim é tão especial quanto se eu estivesse falando com José Saramago, se eu estivesse conversando com Gabriel Garcia Marques. A literatura e o livro eu vejo como objetos de transgressão, né? São ferramentas revolucionárias, né? E por isso que eu acredito tanto no livro, tanto na literatura, tanto nos escritores, e por isso que eu dedico minha vida, né, para este meio, né? É também uma forma de autossalvação, né? E a gente vê também nessa interlocução, nas indicações, como as pessoas também se salvam, como elas bebem. Então, a mensagem de vocês é fundamental e eu acho que o nosso papel é tratar com todo o carinho possível e dinamizar ao máximo quanto a gente puder. E se isso tiver paixão, tiver tesão, que é o que você tem, paixão e tesão para escrever, a gente também tem para dinamizar tudo isso e embelezar a vida da galera que está no nosso entorno. Então, Cida, grato demais, gratidão profunda, assim, eu estou maravilhado, né? E aí a gente vai batendo esse papo para projetar essa minha visita aí a Pernambuco e conhecer toda essa belezura que você traz no seu livro maravilhoso, Solo para Vialejo. Cida, muito grato, grato Simbora. demais. Galera, curtam a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, concorram aí ao exemplar do Solo para Vialejo. A live vai ficar também disponível no canal do YouTube da Martins Fontes Paulista e no feed nosso do Instagram. Leiam Cida Pedrosa, leiam a poesia forte, contundente, arrebatadora, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Cida, gratidão, obrigado pela realização de mais esse sonho, viu? Muito grato. Grato, galera. Muito grato a todos e a todas. Um abraço forte. Até mais ver. Até a próxima live literária. Um abraço. Abraço, Cida. Bravo, beijo, beijo.